Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula de hoje nós começaremos a nossa conversa, o nosso estudo sobre os gases. Então nós veremos alguns conceitos iniciais e também as grandezas e as medidas que são utilizadas e que serão utilizadas aqui ao longo do nosso estudo sobre os gases. Pessoal, várias substâncias, várias misturas estão no estado gasoso. A gente pode pensar em primeiro lugar, é claro, no próprio ar que nós respiramos, que é uma mistura aqui entre cerca de 78% de gás nitrogênio e 21% de gás oxigênio, claro, restando ainda 1% de outros gases, como o próprio CO2, o dióxido de carbono. Vamos começar então o nosso estudo sobre os gases? Nós já vimos que a diferença entre os estados sólido, líquido e gasoso está basicamente na separação, na distância entre as moléculas. Nós vimos que no estado sólido essas moléculas estão bem próximas umas das outras, com pouca mobilidade, enquanto no estado líquido elas já têm um maior distanciamento e maior mobilidade. Claro que isso ainda vai aumentar quando nós chegamos ao estado gasoso. Então nós vimos que no estado sólido nós temos uma forma e um volume constantes. No estado líquido, nós temos a forma variável e o volume constante, e no estado gasoso, nós temos tanto a forma quanto o volume variáveis. Nós sabemos que os gases tendem a ocupar todo o volume do recipiente que os contém. Então é claro que quanto maior o recipiente, maior será o volume desse gás. Então, no caso aqui dos gases, das substâncias no estado gasoso, nós não temos uma forma definida e nem um volume definido, porque tudo isso vai depender do recipiente que está contendo essa substância no estado gasoso. Vamos ver algumas características do estado gasoso. Os gases apresentam forma e volume indefinidos, dependendo sempre do recipiente que vão contê-los. Além disso, eles apresentam massa. É importante lembrar que os gases apresentam sim massa, claro, eles são compostos por matéria, por moléculas. Então, no caso aqui dos gases, se eu tiver o mesmo volume de dois gases diferentes, eu terei diferentes massas, mesmo que o volume seja igual. Por exemplo, se nós pegarmos 1 litro de ar e 1 litro de CO2, 1 litro de CO2 vai ter maior massa, vai pesar mais. Além disso, os gases formam misturas homogêneas, como no caso do próprio ar que nós vimos, que é uma mistura dos gases nitrogênio e oxigênio principalmente, além de alguns outros gases em menor concentração. O volume dos gases varia com a pressão, isso que nós chamamos de compressibilidade dos gases, e também com a temperatura no fenômeno conhecido como dilatabilidade. Nós podemos fazer um teste tampando a saída de ar de uma seringa e empurrando o êmbolo. Vocês verão que é possível nós movermos esse êmbolo um pouco, comprimindo aquele gás, o ar, que está ali dentro da seringa. Por que que isso pode acontecer? Porque as moléculas que compõem os gases, elas estão bastante distantes uma das outras. Então é possível nós reduzirmos essa distância e fazer então com que esse gás ocupe um menor espaço, nisso que nós chamamos de compressibilidade. Do mesmo modo, conforme a temperatura aumenta, esses gases vão dilatar, vão ocupar um maior espaço. E o contrário também é verdade. Se nós pegarmos, por exemplo, um balão, uma bexiga cheia e colocarmos num recipiente com água, o resfriamento causado pelo contato com a água vai reduzir também agora o volume desse gás que está ali dentro do balão, dentro da bexiga. Então isso nós chamamos de dilatabilidade. A variação do volume pela pressão nós chamamos então de compressibilidade, e essa variação pela temperatura nós vamos chamar de dilatabilidade. Além disso, os gases exercem pressão nas paredes dos recipientes em que estão contidos. As moléculas que compõem um gás não estão ali paradinhas, elas estão em constante movimento, se chocando também contra a parede do recipiente em que elas estão contidas. Então esses choques provocados pelas moléculas vão exercer pressão nas paredes do recipiente em que elas estão.
Quando nós falamos de gases, é muito importante então conhecer as variáveis de estado, que são a pressão, a temperatura e o volume. Só faz sentido então falar do estado de um gás se nós conhecermos a temperatura, a pressão e o volume a que esse gás está submetido. Vamos começar a falar então sobre essas variáveis de estado. Em primeiro lugar, vamos ver o volume, que nada mais é do que o espaço ocupado por uma substância, para o nosso estudo aqui, uma substância no estado gasoso. No Sistema Internacional de Medidas, o volume é dado pelo metro cúbico. E 1 metro cúbico é o volume que pode ser contido dentro de um cubo com 1 metro de aresta. Então, 1 metro cúbico nada mais é do que esse volume que é ocupado por um cubo que tem 1 metro de aresta. Mas no nosso dia a dia, nós utilizamos outras unidades de volume, principalmente o litro. Por isso é muito importante saber converter uma unidade na outra. Vamos ver algumas conversões importantes então. Começando com o metro cúbico, o decímetro cúbico e o centímetro cúbico. Para passar de metro cúbico para decímetro cúbico, nós vamos multiplicar por 1000. Então, 1 metro cúbico será igual a 1000 decímetros cúbicos. A mesma coisa para passar agora de decímetros cúbicos para centímetros cúbicos, nós também multiplicaremos por 1000. E a passagem inversa? Na passagem inversa, claro, nós faremos a divisão por 1000. Então, de centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, nós vamos dividir por 1000, que equivale a 10 ao cubo. Da mesma forma, de decímetros cúbicos para metros cúbicos, nós vamos também dividir por 1000. E aqui nós estamos utilizando as potências de 10 para representar o 1000. 10 ao cubo nada mais é do que o 1 seguido de 3 zeros, portanto, 1000. E aqui eu trouxe para vocês uma tabela com algumas conversões importantes. Vamos tentar entendê-la melhor. Então, quando nós temos 1 metro cúbico, nós sabemos que 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. Mas olha só, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, 1 metro cúbico também equivale a 1000 litros, ou então a 10 ao cubo litros. Claro que para passar agora para centímetros cúbicos, nós teríamos que multiplicar por 1000 de novo. Mas 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, 1 metro cúbico equivale também a 1000 litros ou a 1000 decímetros cúbicos, também equivale a 10 a sexta ml e a 10 a sexta centímetros cúbicos. E se 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, também equivale a 1000 ml ou então a 10 ao cubo ml. Do mesmo modo, também vai equivaler a 1000 centímetros cúbicos ou então a 10 ao cubo centímetros cúbicos, já que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. É muito importante, então, pessoal, saber as conversões aqui do sistema métrico, dos metros cúbicos, decímetros cúbicos e centímetros cúbicos para os litros e mililitros que aparecem também bastante aqui nas provas. Vamos então fazer um exercício para nós praticarmos isso que nós vimos? Esse exercício nos pede para transformar 7,5 metros cúbicos em litros. Pessoal, vamos sempre utilizar a regra de 3, partindo do princípio que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, como ele quer 7,5, então 7,5 metros cúbicos equivale agora a x litros. Vamos fazer a multiplicação cruzada? X vezes 1 é x e 7,5 vezes 1000 é 7.500. Não é isso? Então, para multiplicar por 1000, como nós temos 3 zeros, nós vamos andar a vírgula 3 casas para a direita. Como a vírgula estava aqui depois do 7, nós faremos, então, 1, 2, 3. Então, 7.500, o quê? 7.500 litros. Nós podemos dizer, então, que 7,5 metros cúbicos equivale a 7.500 litros.
A segunda variável de estado que nós veremos é a pressão. E aí, quando nós falamos de pressão, logo vem à mente a pressão atmosférica, que é a força que nós sofremos de toda essa coluna de ar da atmosfera que está sobre as nossas cabeças. Mas sempre que nós falamos de pressão, nós temos que lembrar que a altitude influencia na medida da pressão. Então, quanto mais alto nós estamos, menor a pressão, porque menor é a coluna de ar, exercendo então força sobre as nossas cabeças ou sobre aquilo que nós estivermos medindo. Então, a pressão, ela varia de acordo com a altitude. Quando nós falamos de pressão atmosférica, por exemplo, se nós estivermos ao nível do mar, nós temos uma enorme coluna de ar exercendo força sobre as nossas cabeças. Para vocês terem uma ideia, a altura média da atmosfera gira em torno de 800 km. Então imagina toda essa quantidade de ar exercendo a força-peso nas nossas cabeças. Mas conforme nós caminhamos para altitudes maiores, nós temos a diminuição dessa coluna de ar e, com isso, então, uma menor pressão. E como é que nós medimos a pressão? A pressão, então, ela é dada pela força dividido pela área em que essa força é aplicada. No sistema internacional, nós utilizamos a medida Pascal, que nada mais é do que 1 newton por metro quadrado. Quando nós falamos de pressão, nós então temos uma grandeza relacionada à força que é aplicada sobre uma área. A grandeza de força, então, pelo sistema internacional será o newton e a área será medida em metros quadrados. Então, essa medida, 1 newton por metro quadrado, equivale a 1 pascal. Mas além disso, pessoal, há outras formas de medir a pressão. Por exemplo, o Torricelli ele fez um experimento muito interessante criando um barômetro com um tubo de mercúrio. O experimento dele consistiu em fazer o seguinte: ele pegou um tubo de mercúrio, fechou a sua ponta e virou esse tubo de cabeça para baixo sobre um recipiente também com mercúrio. E o que foi que aconteceu quando ele soltou a boca do tubo? Ele percebeu que parte do mercúrio, então, escorreu para o recipiente onde já havia mercúrio, mas depois isso se estabilizou a uma certa altura. E aí, olha só a conclusão que Torricelli chegou. Ele percebeu então que somente uma parte do líquido descia e escorria para o recipiente, restando então uma coluna de mercúrio com uma certa altura. Essa altura, no nível do mar, ele percebeu que equivalia a 76 centímetros de mercúrio, ou então, como é mais usual, a 760 milímetros de mercúrio. Mas se aqui dentro nós temos apenas vácuo, já que ele havia tampado a boca do tubo antes de colocá-lo no recipiente, então não existe pressão alguma sobre esse líquido. O que é que faz o líquido escorrer para o recipiente somente até um determinado ponto e depois parar? Vai ser justamente a força da pressão da atmosfera sobre o líquido que empurra esse líquido de volta para o recipiente, até que isso chegue a um equilíbrio, e esse equilíbrio ocorre, então, quando o líquido atinge uma altura de 76 centímetros ou então 760 milímetros de Hg. Esse, então, é o barômetro de Torricelli, que é utilizado para medir a pressão atmosférica. Nesse caso, esses valores aqui vão corresponder à pressão ao nível do mar. E aí nós podemos ter aqui algumas conversões importantes, já que ao nível do mar nós também consideramos a pressão igual a 1 atmosfera ou 1 atm. Então 1 atm, 1 atmosfera, equivale a 760 milímetros de mercúrio, ou então a 101.325 pascal, que é aproximadamente igual a 10 a quinta pascal e também, é claro, então, a 10 a quinta newtons por metro quadrado, já que 1 pascal equivale a 1 newton por metro quadrado. E além disso, nós temos uma medida que foi batizada em homenagem a Torricelli, que é o torr. Então, 1 torr equivale a 1 milímetro de Hg, então 760 milímetros de Hg equivale então a 760 torr, que é a mesma coisa que 1 atmosfera. Vamos fazer um exercício então para praticar aqui isso que nós vimos? Vamos transformar agora 5 atms, 5 atmosferas, em milímetros de mercúrio. Pessoal, se nós sabemos que 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio,
Isso significa que 5 atms vai equivaler a x milímetros, fazendo aqui a multiplicação cruzada, x vezes 1 é igual a x, e 5 vezes 760, 5 vezes 0 é 0, 6 vezes 5 é 30, 0 vão 3, e 7 vezes 5, 35 mais 3, 38. Nós chegamos, então, a 3.800 milímetros de mercúrio. Veja, então, 5 atm, ou 5 atmosferas, equivalem a 3.800 milímetros de Hg, milímetros de mercúrio. Vamos falar agora sobre a nossa última grandeza, a nossa última variável de estado, que é a temperatura. No sistema internacional, nós utilizamos a temperatura em Kelvin. A escala Kelvin é muito importante e é adotado como padrão na ciência por um motivo muito simples. A temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas. Isso quer dizer, então, que se nós conseguíssemos fazer com que as moléculas tivessem 0 grau de agitação, parassem totalmente, nós chegaríamos ao zero absoluto. Esse zero absoluto vai equivaler agora ao 0 Kelvin. Mas veja que isso é muito diferente dos graus Celsius. Os graus Celsius são muito úteis aqui para as nossas temperaturas ambiente, essas temperaturas que nós estamos acostumados a lidar no nosso dia a dia. Mas aqui a temperatura, a escala Kelvin, ela é fundamental para o estudo científico. Por isso nós temos sempre que saber a conversão de Kelvin para graus Celsius. Então, pessoal, a conversão de Kelvin para graus Celsius é bem fácil, já que nós temos, então, a temperatura em Kelvin sendo equivalente à temperatura em graus Celsius mais 273. Olha só como é que isso funciona. Imagine se nós tivéssemos, por exemplo, a temperatura de 100 graus Celsius. Isso equivaleria, então, a quantos Kelvin? A temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273. 100 mais 273 é 373. Se nós tivermos agora 0 graus Celsius, nós teremos, é claro, 0 mais 273, 273 Kelvin. E por fim, quando nós chegamos a menos 273 graus Celsius, nós chegamos ao zero absoluto, ao 0 Kelvin, já que menos 273 mais 273 é igual a zero. Aqui então nós teríamos as moléculas totalmente imóveis. Vamos falar ainda sobre dois conceitos que aparecem bastante nas questões, que são a CNTP, condições normais de temperatura e pressão, que nos dá a seguinte informação. Quando a questão nos disser que nós estamos trabalhando na CNTP, nós vamos considerar sempre a temperatura igual a 273 Kelvin ou então 0 graus Celsius. Já a pressão será de uma atmosfera, 1 atm, aproximadamente 10 a quinta Pascal. Mas também pode aparecer para nós a CATP, que são as condições ambiente de temperatura e pressão. Nesse caso, a temperatura agora será de 25 graus Celsius ou 298 Kelvin, já que nós sabemos que 273 mais 25 equivale a 298 e a pressão se mantém em 1 atm, que é aproximadamente 10 a quinta Pascal ou 10 a quinta newtons por metro quadrado. Vamos praticar também, pessoal, a conversão aqui da temperatura. Ele nos pede para transformar 27 graus Celsius em Kelvin. Nós sabemos que a temperatura em Kelvin ela é igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Então, se nós temos 27, a temperatura aqui em Kelvin será 27 graus Celsius mais 273. Fazendo essa conta, nós chegamos então a 300 Kelvin. Na aula de hoje, nós iniciamos o nosso estudo sobre os gases. Vimos os primeiros conceitos, os conceitos introdutórios e também as 3 grandezas fundamentais aqui para o nosso estudo, que são aquelas variáveis de estado: a temperatura,
o volume e a pressão. Além disso, aprendemos algumas conversões importantes que comumente aparecem nas provas. Então pratiquem bastante aí e na próxima aula nós começaremos então a nos aprofundar no nosso estudo sobre os gases. Um forte abraço a todos, vejo vocês lá!